Olá pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui para mais uma live, hoje uma live especial com a nossa querida Silvana. Hoje teremos a grata satisfação de receber Silvana Uchoa na nossa live. Eu estou emocionada que não sei nem o que dizer, porque Silvana Uchoa é uma grande amiga, um excelente ser humano e, enfim, sem palavras para explicar Silvana. Eu vou agora chamar Silvaninha para que a gente possa conversar com ela mesma se apresentar, né? Vamos aguardar a entrada triunfal de Silvana e ela mesma se apresentar. Olha aí, Ivete Sangalo da fisioterapia. Oh, meu Oi, amor, olha, Silvana, olha, você não imagina o prazer que eu tenho de poder te receber aqui, de estar junto com oi. você. Que além de você ser essa pessoa maravilhosa que todo mundo Oi. ama, uma querida, eu tenho um carinho muito, muito grande por você, você sabe. Então, quando eu te fiz o convite que você aceitou participar, eu fiquei numa felicidade enorme. E eu já Oi. estava falando antes, quando eu te convidei agora, né, para Hã, aceitar a entrada na live, eu estava começando a falar de você. Mas eu gostaria que você mesmo falasse, você mesmo se apresentasse. Muita gente te conhece, né? Mas é importante que as pessoas saibam da sua militância, o que, que você faz, como é que você começou, se você sempre esteve da fisioterapia pélvica. Conta um pouco para a uhum. gente da sua história, da história da Ivete Sangalo da Oh, fisioterapia. homem, quem dera. A primeira coisa mais importante, amiga de Aliane Guedes. Oh, meu Deus, quem me dera. Amiga, eu faço parte, você sabe, né, das jurássicas do assoalho pélvico, mas na realidade a minha formação inicial foi em neuro, tá? E Ah, realmente o que me atraiu para a pélvica foi justamente o fato de que eu sou bobatiana, fiz o Bobat e quando eu vi os pacientes entravam, tinham alta e saíam de fralda. E eu nunca tinha me atentado para isso aí. Então, quando eu descobri, eu entrei na pélvica pelo biofeedback. Eu fui fazer um curso de biofeedback achando que ia ser em neuro. Só que a programação, as coisas são do destino, né? Quando eu cheguei, é. era biofeedback em pelvic floor disorders, biofeedback nas disfunções do assoalho pélvico. Meu Deus, o que é isso? Mas eu já tinha ido, já tinha me programado, e aí comecei a ver o que era isso e me apaixonei. Aí realmente eu fui deixando o neuro e há 21 anos que é só assoalho pélvico. Ai, que bom, esse tempo Foi uma todo. coisa realmente assim. É, Amiga, 20, eu já estou na maioridade nessa área. não, mas Deus sabe todas as coisas. A gente tinha que ter você aqui na fisioterapia uroginecológica, né? É muito importante. Já naquela época você já procurava saber sobre biofeedback. Exatamente. E foi justamente o que me atraiu, né? O fato de que há 21 anos atrás eu fui aqui no Nordeste a primeira fisioterapeuta realmente a trabalhar com biofeedback. E aí me apaixonei. Me apaixonei pela área e me apaixonei pelas opções que você poderia terapia, porque você podia usar isso com paciente ortopédico. E aí o leque foi se abrindo. Mas quando eu comecei especialmente do assoalho pélvico como um todo, mas a parte de colo prócto foi a parte que realmente eu iniciei. E fiquei pelo desafio, a gente não tinha, naqueles anos atrás, a gente não tinha nada de literatura de fisioterapia nessa área
para que eu realmente me interessasse por essa área. Sim, deu um apoio que uniu o útil Está ao me ouvindo bem, agradável. amiga? Oi? É verdade. É isso Então, mesmo, unir o útil ao agradável, né? ao Porque agradável. tinha o proctologista em casa e a gente realmente... Ele era o maior fã dessa área, achava que a fisioterapia era o máximo. Que legal. Então, Silvana, quando eu coloquei o post da sua palestra, da nossa falação aqui na live, muita gente ficou curiosa e me perguntaram, né, no privado, mas eu falei, gente, eu também estou curiosa, eu também tenho curiosidade. Eu conheço Silvana, né, coloproctologia, ela está lá como referência, mas o intestino como segundo cérebro, vamos ver a live para a gente entender. E aí você colocou como esse tema, né? O intestino como segundo cérebro. E aí eu te pergunto, por que dizer que o intestino é o segundo cérebro? Eliane, se a gente for pensar, na década de 70, 75, eu acho que foi lançado o livro com esse tema, O Intestino e o Segundo Cérebro. De lá, desde essa década de 70 para cá, muita coisa hoje já tem mais níveis de evidência. Mas uma coisa que me chamou mais atenção é o seguinte, qual é o único órgão do corpo, vamos dizer, que tem um cérebro só para ele? A gente tem um cérebro e o intestino tem um cérebro só para ele, que é o sistema nervoso entérico, tá? Então, assim, isso começou a me apaixonar. E vem me apaixonando ainda mais pelo seguinte, uma das coisas que a gente sabe que as pessoas constipadas, vamos dizer, têm, às vezes, associado ansiedade, estresse, um monte de coisas que, muitas vezes, isso pode ser, vamos dizer, ocasionado por uma má função do intestino. E a gente sabe, vamos dizer, que o intestino ele tem uma microbiota intestinal. O que é essa microbiota? Né? São aquelas bactérias do bem que vivem lá no intestino e que são responsáveis por um monte de função importante do nosso corpo. Nossa função imunológica, a gente sabe que o intestino ele fabrica 90% da serotonina do nosso corpo, e a gente sabe que existe uma conexão direta desse intestino com o cérebro, tá? Haja visto que, se você tiver um estresse, uma ansiedade, muitas vezes você tem o quê? Você tem, mesmo quem é constipado, se tiver muito ansioso, muito nervoso, pode ter, vamos dizer, um episódio de diarreia, ou pode ter, né? Então, o intestino, junto com todas essas substâncias, é considerado hoje em dia também um dos grandes órgãos endócrinos. Porque, por exemplo, a grelina, que é o que faz com que a gente sinta fome, ela é fabricada aí. Entre outros neurotransmissores que a gente não sabe, a gente conhece a serotonina, tem a somatosina, que a gente ainda não sabe a função dessas substâncias, mas sabe que um mau funcionamento do intestino pode levar a diabetes, a você ter problemas de alergia na pele, você pode ter propensão a desenvolver neoplasia. Então, assim, é uma coisa extremamente importante. E mais importante é porque essa parte toda do intestino, se ela não funciona bem, essas bactérias elas vão ajudar no periostatismo. Então, a gente hoje em dia vive na época dos prebióticos, dos probióticos, simbióticos, que é uma mistura dos dois, que não tem tanta evidência, mas a gente sabe que o uso dos prebióticos e dos probióticos é muito importante, porque a gente vai fazer que as bactérias do bem, que são os lactobacilos, os bífidos, né, que tem lá na flora intestinal, e eles vão ajudar a fazer vitaminas, vão ajudar na nossa imunidade, e vão também, eu li uma pesquisa, eu estava tentando me lembrar do nome do autor do artigo, um artigo agora bem novo, de 2018, dizendo que dentro da área da psiquiatria, eles estavam criando agora um remédio que eram psicobióticos.
Porque a depressão e a ansiedade estão muito ligadas com esse desequilíbrio, que esse desequilíbrio é o que a gente chama de disbiose, é um desequilíbrio nessa flora intestinal. Mas o que mais me encantou isso é o seguinte, a pessoa que é constipada, ela vai ter esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio, imagina o seguinte, que se a nossa lixeira de casa, ela não é esvaziada com intervalo regular, todo dia, a cada 2 dias no máximo, a gente vai ter ali um monte de bactérias e tudo, e vai ficar, às vezes, um odor horroroso. Imagine se a gente não tem essa função em termos, assim, normais, vamos dizer, pelo menos a cada 2 dias. Sim. Né? E aí, pode falar. Entra uma pergunta que eu já ouvi você falar, e aí eu ia te perguntar justamente isso que você falou, que o que é essa disbiose, né? Que para a gente é uma palavra nova. Então, seria uma desarmonia. Uma desarmonia. Um desequilíbrio, sim. Um desequilíbrio da função. Mas esse desequilíbrio, Sil, ele está ligado à constipação e diarreia ou está ligado à constipação apenas? Ele está ligado a uma disfunção intestinal. A gente vê muito a gente fala muito de constipação, mas a diarreia você também está deixando um desequilíbrio entre essas bactérias. Que, na realidade, a gente precisa, vamos dizer, que as bactérias do bem, que os lactobacilos, eles fiquem, vamos dizer, numa concentração o suficiente para ele degradar essas coisas que são resíduos, vamos dizer, do metabolismo de carboidrato, que não são digeridos pelo corpo. Então, essas bactérias do bem se alimentam disso aí e vão transformar isso em coisas boas para o nosso organismo. Vitamina D, né? Aumentar a nossa imunidade, prevenir ou melhorar para que a gente não seja diabético, que a gente aproveite bem a insulina. Né? Tem uma disbiose, isso a endocrinologista, ela estava dando uma palestra e eu fiquei impressionada. O número de crianças e adolescentes com diabetes praticamente duplicou. E isso se deve ao tipo de alimentação hoje, que a gente está muito vamos dizer, dessas coisas de lanchonetes, nesses alimentos que são ricos em coisas que não são comidas do bem, vamos dizer assim. Eliane? Travou, amiga? Eu acho que a gente... Não, eu acho que deu uma caidinha do sinal. Aí ficou meio travado. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Aí eu troquei de lugar. Então, Silvana, dentro disso, tem muita gente que tem um problema intestinal e acostuma, se acomoda, né? E aí diz assim, eu tenho prisão de ventre, se acostuma com aquilo. De vez em quando tem um desarranjo. E aí eu queria que você dissesse, dentro do que a gente está conversando, qual a importância da boa função intestinal, dessa preocupação da boa função intestinal. Primeira coisa, amiga, a boa função intestinal vai interferir em todas essas coisas que a gente estava falando, que é importante. O intestino ele ajuda na imunidade, ajuda nessa liberação de serotonina, que evita, vamos dizer, que é o neurotransmissor da felicidade, do bem-estar e tudo mais. E o que é que a gente vê hoje em dia? Que geralmente, especialmente falando da população feminina, que as mulheres na faixa etária de 50 anos em diante, a gente sempre vê que elas tomam alguma coisa para depressão, para ansiedade. E que isso também vai ter interferência no intestino. Então, o que é que acontece? Vira um ciclo vicioso. Se você não evacua bem, você começa a ter, vamos dizer, mais toxinas e mais coisas jogadas no seu metabolismo que não vão ser benéficos. O MD Anderson, uma vez numa pesquisa, falou, vamos dizer, que o fato das pessoas não terem uma função intestinal normal aumenta a possibilidade de chance delas desenvolverem
neoplasia a nível do colo direito ou no colo esquerdo. Eram os dois lugares, vamos dizer, que tinham um percentual maior de câncer de intestino. E a gente vê, de uma maneira geral, vamos dizer, que a incidência de câncer, pelo menos aqui no Nordeste, é alta, não é uma coisa baixa, de câncer de intestino, de câncer de reto, tá entendendo? Então, assim, isso tudo a gente tem que ver que está muito ligado com o estilo de vida, com a dieta. O que é que acontece? Muitas vezes a gente tem aquela, vamos dizer assim, aquela coisa do cultural, que você, fora de casa, não, o banheiro é sujo, eu não devo ir para aquele banheiro porque eu posso pegar alguma coisa. Então, tem pessoas que às vezes passam o dia inteiro e não vai ao banheiro quando o intestino demonstra aquela vontade de ir. Quando chega para o cérebro o desejo evacuatório, e a pessoa posterga, 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 e termina o quê? Virando um ciclo vicioso. Você vai as fezes naquela ampola retal sem obedecer o desejo de evacuar. E o que é que isso vai fazer? Vai distanciar cada vez mais você de ter essa função fisiológica normal. Então, é muito... Para o paciente sobre não postergar. Amiga, acho que travou de novo, eu não te ouvi. Isso. Vou ficar aqui perto da porta. Tá me Eliane, ouvindo? não tá dando para te ouvir, amiga. Tá bloqueando. Entrou uma pessoa muito querida aqui, Eliane, agora. Hugo. Agora passou no concurso de doutorado, um ex-aluno da Católica, que é uma pessoa brilhante. É mesmo? Que maravilha! Olá, Hugo, é uma né? pessoa muito, muito inteligente. É Hugo. Que legal. Parabéns, Hugo. E aí, a gente está falando, e Eliane Gouveia também estava se identificando aqui, deve ser uma fisioterapeuta constipada, se identificando no que a gente estava falando. Então, o que eu estava dizendo, às vezes a gente dá orientação, mas realmente essa parte defecatória, né, tem que ter uma orientação especial também, porque senão a pessoa se acostuma, né? E não é só pelo que você falou, a gente não tem só que se preocupar com essa parte de orientação de assoalho pélvico, que a gente trabalha, né? Mas é toda uma orientação educacional em relação ao processo evacuatório, né? É verdade. O trabalho que a gente tem com a paciente é muito maior. É verdade, Eliane. Na realidade, se a gente pensar, eu digo muito para os meus pacientes, o constipado é feito uma pessoa que está acima do peso, ou que está obeso e quer perder peso. Não adianta a pessoa fazer a dieta, perder peso e depois voltar a ter todos aqueles hábitos, porque vai voltar de novo a engordar. Então, tem que ser uma mudança de comportamento, uma mudança de estilo de vida. Por quê? Você sabe que eu digo que são aquelas 4 coisas que são básicas para uma boa função intestinal. O que são elas? Primeiro, a pessoa tem que ter uma ingesta de fibra, na sua dieta tem que ter no mínimo 25 gramas de fibra. E se você for pensar, 25 gramas de fibra é bastante fibra. Eu vi uma vez uma nutricionista dizer para mim que, por exemplo, em torno de 18 colheres de aveia, para você imaginar, contém isso aí. Olha quanto. Só você dizer, não, eu tomo uma papa de aveia de manhã, ou eu como uma fruta, é ótimo, mas você não está ingerindo a quantidade de fibras que é importante. Uma outra coisa que é importante a gente saber é que a gente tem que dosar, quer dizer, tem que ter uma nutricionista, uma nutróloga, muitas vezes para ajudar. Porque geralmente é o quê? 70% de fibras insolúveis e só 30% solúveis, para que você tenha essa função boa.
o que é que acontece? Geralmente as pessoas não se preocupam muito com isso, porque aí tem que ser água, né, pelo menos 2 litros de água por dia, essa fibra, ter o treinamento do hábito que a gente diz. O que é esse treinamento do hábito? Todo dia depois do café da manhã, ou depois do almoço, ou depois do jantar, que você vai estar estimulando quando você se alimenta o reflexo gastrocólico, a pessoa depois daquela vontade, depois do gastrocólico. Então, é importante a pessoa ter isso aí. E qual é a quarta coisa? Eu falei 3, né? Falei da ingesta de fibra. Pode falar, querida. Eliane? Pode falar a quarta Não, coisa. a quarta coisa que eu ia dizer é justamente uma atividade física, qualquer coisa, caminhar, sabe, fazer uma bicicleta, uma esteira, qualquer coisa, mas tem que ter uma atividade física, para que essa atividade física também estimule esse funcionamento do intestino. Então, é muito importante essas 4 etapas. Mas pergunta o que você ia perguntar, amiga. Sim, eu ia te perguntar, quando você falou do reflexo gastrocólico, e aí a pessoa tem um reflexo gastrocólico, eu, por exemplo, tenho esse reflexo gastrocólico após o café da manhã. E aí eu vou, obedeço meu reflexo e vou ao banheiro. Mas a pessoa que tem esse reflexo evacuatório gastrocólico, a cada refeição é normal. E aí a cada refeição a pessoa vai obedecer esse reflexo? E aí a Essa é pessoa uma pergunta excelente. vai Pode evacuar falar. três vezes ao dia? Eliane, essa pergunta que você está fazendo é muito boa, porque a gente tem na literatura falando que o normal é a pessoa ir de 3 vezes por dia a 3 vezes por semana. O que a pessoa não pode é ter menos do que 3 evacuações semanais. Tá? Ela tem que ter, no mínimo, essas 3 evacuações. Então, de 3 vezes por dia a 3 vezes por semana está dentro da normalidade. Por quê? Tem pessoas que realmente, toda vez que se alimenta e que ocorre esse reflexo gastrocólico, ela vai sentir vontade de ir no banheiro. Mas você também vai ter aquelas pessoas que vão todos os dias no banheiro e são constipadas. Porque a gente tem os critérios ROMAS, que são aquele critério que quem está nessa área conhece, que é fazer esforço evacuatório em pelo menos 1/4 das evacuações. Outra coisa, fezes insíbalos ou fezes muito calibrosa, tipo a escala, o tipo 2, que aqui parece uma salsicha encaroçada. A gente tem você fazer uso de manobra digital para ajudar, sensação de bloqueio evacuatório, certo? Então, tudo isso, e menos do que 3 evacuações por semana, são sinais de constipação. Então, um indivíduo que tem sensação de evacuação incompleta, que eu não tinha dito, e tem, vamos dizer, sempre quando ele evacua aquelas fezes que parecem umas fezinhas caprina, aquelas fezinhas, umas bolinhas, ela pode ir todos os dias ao toalete, mas ela é uma pessoa constipada. Tá? Então, Tá. se ela tiver 2 desses critérios presentes, é considerada constipada. Então você Mas eu vou todo dia. Não tem problema, é constipada. então eu ia te perguntar exatamente isso. Então você pode ter uma pessoa que evacua diariamente e é constipada pelo tipo de fezes que aquela pessoa tem. Isso, tipo de fezes ou junto, sensação de evacuação incompleta, ou né, sensação de bloqueio, ou sensação, vamos dizer, de que realmente não colocou tudo para fora. Sim. Tá entendendo? Tem gente que evacua e sentiu sempre que não colocou todo o material fecal para fora. Entendi. Nossa, é realmente uma aula, Silvana. Eu não milito nessa área, né? E isso realmente é muito importante, né? Às vezes a pessoa está sendo enganada por si próprio, pelo seu intestino e achando que está evacuando diariamente, mas é uma pessoa constipada, né? E aí Perfeito. tem a nossa atuação, Sil.
eu queria que você dissesse sobre a atuação do fisioterapeuta pélvico, né? Qual a atuação para melhorar a função intestinal e tratar essa constipação? Como seria a atuação do fisioterapeuta para melhorar a função intestinal e tratar essa constipação, né? Helena, a primeira coisa que eu queria dizer, antes da gente falar do tratamento, é uma outra coisa que hoje já tem comprovação científica, é que pessoas constipadas crônicas, elas tendem a ter incontinência fecal depois da 5ª década de vida. Tá? Então, quer dizer, isso é uma coisa que a pessoa não pode nem deixar para lá. Porque a primeira vez que eu escutei isso de um médico no curso que eu estava fazendo do feedback, eu digo, Ave Maria. E eu acho o seguinte, que muitas vezes a gente releva, nada, eu tomo um remedinho e aí evacuo, e você vai sempre utilizando o uso de drogas para você fazer sua evacuação e vai cada vez se distanciando de uma evacuação normal. Tá? Então, voltando ao que você me perguntou, e a nossa atuação? Como é a atuação do fisioterapeuta nessa área? A primeira coisa começa com a educação do paciente. Tá? É extremamente importante você passar para o paciente essas 4 etapas que eu falei e dizer que não adianta ele fazer 2, porque elas são interdependentes, tá? Então, outra coisa, coletar a história do paciente, porque você tem constipação, mas ela pode ser por muitas causas diferentes. Geralmente, a constipação, a gente diz o quê? É um sintoma multifatorial. Então, tem que ver qual é a comorbidade que aquela pessoa tem. Será que é uma pessoa que tem um hipotiroidismo, que pode estar complicando aquela constipação? E a gente sabe hoje em dia que a população feminina, 40% das mulheres são hipotiroideias. Isso é uma incidência bem elevada. Então, é importante, né, a gente ver, será que tem essa comorbidade associada? Por exemplo, o diabetes, inicialmente, ele pode dar também dificuldade de constipação. Erro alimentar crônico, aquela paciente que sempre se alimentou erradamente, que não ingere fibra, que não toma quantidade de água suficiente. Então, é muito interessante uma anamnese bem feita, porque você pode ter a constipação funcional, né, que é aquela, vamos dizer, que a pessoa não tem nenhuma alteração naquele trato gastrointestinal e na parte anorretal, mas ela é constipada, porque, vamos dizer, só por fator psicológico, quando ela viaja, vai para algum canto, essa é a constipação primária. Aí ela fica presa, mas quando ela volta de novo para a casa dela, ela volta a ter uma função intestinal normal. Mas a gente tem também pacientes com síndrome do intestino irritável, que a síndrome do intestino irritável, que é uma coisa que o diagnóstico, vamos dizer, é clínico, é sintomatológico, a gente não tem o que é que causa a síndrome do intestino irritável, mas a gente sabe que é uma síndrome que tanto pode ser com constipação, com diarreia, ou uma associação das duas coisas. Então, é importante você diferenciar se essa constipação é uma constipação porque a pessoa tem um tempo de trânsito lento. Então, se tem um tempo de trânsito lento, ela vai ter que ter uma ajuda, a fisioterapia vai ajudar, vai. A gente tem uma coisa que eu sempre usei há muito tempo, mas que a gente está vendo mais publicações recentes sobre ela, que é você fazer a estimulação dos quadrantes do intestino, do seco, colo ascendente, descendente e sigmoide, ou você usar corrente interferencial pegando a região atrás, certo? Que é, vamos dizer, da parte S2, S3, S4, que é o sistema parasacral ali, onde você vai colocar, que vai estar ajudando, porque o sistema parasimpático, ele faz o quê? Ele acelera esse trânsito intestinal, ele pode melhorar esse peristaltismo. Então, assim, é muito importante você ter uma boa avaliação, uma boa anamnese, porque isso vai direcionar a sua conduta. Então, se aquela pessoa tem um tempo de trânsito lento, por quê? É porque ela tem um colo redundante, que a gente chamava de dólico colo, ela tem um intestino maior do que uma pessoa normal teria.
ela tem essa constipação porque ela tem uma dieta inadequada, então é muito importante para isso a gente tem a escala de Bristol, que é a escala de fezes. Você ter no consultório ou poder mostrar no computador para a paciente dizer qual o tipo de fezes que ela tem. Porque o tipo de fezes que ela lhe mostrava, o 1 e 2 da escala de Bristol, é muito característico de constipação intestinal. O que é esse 1 e 2? O 1 é aquela fezes caprina e o 2 é aquela... É como se fossem essas bolinhas tudo junto formando uma salsicha, tá? Então, é importante que você veja isso. Aí, o que era que a gente poderia fazer a mais? A literatura diz que é o nível B de evidência, o segundo maior nível de evidência, o uso do biofeedback no caso de uma constipação, quando essa constipação ela é por uma dissinergia, é uma dissinergia evacuatória, tá? Então, você só dentro dessas dissinergias, você tem, segundo a classificação mais recente de um proctologista chamado de Hal-Satish, ele tem o seguinte, que você tem 4 tipos dessa dissinergia, né? Aí você vai ver onde que a força propulsora não ajuda e também a pessoa não relaxa lá embaixo. Aí os outros tipos, não tem força propulsora, também não relaxa lá embaixo. Ou então as duas coisas, a força propulsora e lá o mecanismo esfincteriano não relaxa. Ou no caso que a gente chamava do anismo verdadeiro, que é só um fracasso no relaxamento do bulbo retal, que é aquele músculo que está ali responsável pelo ângulo no retal e que ele precisa abrir para essas fezes passarem. Tá? Relaxar. Então, assim, relaxar. Então, muitas vezes o que a gente tem que fazer, o biofeedback é considerado nessa de sinergia excelente, mas você tem também o uso do balonete para poder saber como é que é a sensibilidade daquela pessoa, para fazer treino de expulsão daquele balonete, para que ela reaprenda aquele comportamento correto de evacuar, né? Então, você tem assim você tem ainda, vamos dizer, a nossa cinesioterapia, que você tem aqueles movimentos que a gente chama de despertar do intestino, né? Você tem os exercícios que é chamado de exercício em posição de inseto morto, que é o dead bug, né? Que você faz utilizando. Se você olhar botar no Google, você vai achar dead bug de inseto morto, a posição de inseto morto. Por quê? Porque quando termina, o indivíduo está numa posição que lembra a do inseto morto. Então, é muito interessante, porque isso ajuda a trabalhar o peristaltismo. A gente sabe que é muito importante a gente melhorar isso aí. Tá? Mas o que eu acho mais importante é que a gente não esqueça de treinar na fisioterapia a simulação do ato evacuatório. E aí a gente tem recursos maravilhosos. Por exemplo, fazer uma eletromiografia antes. Ver se o indivíduo apresenta aquela que a gente chama manobra paradoxal. Por que é uma manobra paradoxal? Porque ele vai estar usando o abdominal e contraindo o assoalho pélvico simultaneamente. E aí, é bom porque serve para você, o biofeedback serve também como um instrumento de educação. Então, você explicar ao paciente o que é que está havendo errado. Olha, toda vez que eu peço para você fazer um esforço evacuatório e ensinar, porque muitas vezes a gente tem que ensinar essas etapas, ele fazer a manobrazinha de valsalva discreta, glote fechada, o diafragma desce, a barriga abaula, a cintura engrossa. Essa é a verdadeira manobra. Porque o que é que acontece muitas vezes que a gente não faz da forma melhor na fisioterapia? É muito importante que você treine isso, mas o paciente não vai fazer um esforço para aumentar a pressão intracraniana. Não, é uma coisa suave. É uma manobra que você fecha a glote e vai abaixo do diafragma, abaula e você vai ter que relaxar lá embaixo. Então, é muito importante. Entrou uma querida, Mrs. Durham. Nicole, boa noite. Certo? Então, assim, é muito, 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 muito importante a gente orientar essas coisas, porque eu digo, todo o nosso processo passa pela educação do paciente e pela compreensão dele. Tem muitas vezes que o próprio paciente, ele não sabe, ele não reconhece a musculatura. Como é que é essa de contrair só lá embaixo, contrair só o ânus?
né? Que aí eu tiro uma onda, o pessoal fica rindo, que eu digo assim, né? Que é o Zeca Farinheiro, que a gente chama aqui no Nordeste. Tem que aprender, tem que aprender a contrair o Zeca Farinheiro isoladamente. Então, e tem que aprender a relaxar. E no caso do constipado, ele tem muito que aprender a relaxar. Quando a gente coloca esse paciente num biofeedback ou numa eletromiografia, a gente observa o quê? Que aquele repouso basal, que a gente chamava antigamente de tônus basal, mas é o repouso basal, o repouso inicial, ele está lá em cima. É uma pessoa que não consegue relaxar para um nível mais de normalidade. E o que é esse nível de normalidade? É ele ter pelo menos 20% da contração voluntária máxima está dentro do repouso normal, que a gente considera o normal. Né? E para alguns tipos de biofeedback, como, por exemplo, o pessoal que tem o da Thought Technology, que não é um biofeedback nacional, a gente aqui usa muito o da Miotech, mas, assim, para quem tem, existe o protocolo de Glaser, que ele diz que é de 2 a 3 microvolts, que é considerado o repouso basal, normal. Então, a primeira coisa que a gente vê é esse repouso elevado. Essa pessoa tem uma hiperatividade desse assoalho pélvico. E a gente sabe que todo mundo que tem uma hiperatividade vai ter uma fraqueza. Ele não consegue atingir grandes amplitudes, porque aquele enraquetamento da quitina com a miosina, ele não consegue se fazer de forma correta, porque ele está aquilo, contraturado. Então, é extremamente importante que a gente ensine aquele paciente a relaxar. Muitas vezes a gente vai ter que usar terapia manual, tá? Por que terapia manual? Porque existem muitas e muitas vezes pontos dolorosos, trigger points, lá no bulbo retal. Se você for pegar qualquer livro que vá falar de trigger point, vai ver que o bulbo retal é um lugar muito comum da gente ter esse trigger point. E muitas vezes, boa noite, querida, muitas vezes a gente vê que quando a gente toca lá, esse paciente tem uma dor que vai na lombosacra, às vezes por glúteo, e a dor que eu sinto, pelo amor de Deus. Quer dizer, pare que está doendo. Você está tocando no lugar onde eu sinto dor. E você tem a grata satisfação de ver que depois de 2 sessões, o paciente já não tem aquela dor. E aí eu tenho um caso para lhe contar de uma colega nossa que foi me procurar, porque a proctologista dela disse, olha, você já fez todos os remédios que eu podia fazer. E essa constipação, você devia ir para a fisioterapia. Aí veio para mim. Ela me conhecia e a médica tinha indicado, ela veio para mim. Hoje eu estou muito feliz. Tem uma outra ex-aluna, que agora é uma fisioterapeuta maravilhosa, que está morando em Portugal, viu, Eliane? Ai, que lindo! É Drica. Oi, linda! Bem-vinda, Drica! Então, o que é que acontece, Eliane? Muitas vezes, tá? O que eu estava dizendo. Eu fui falar com Drica, me perdi no que eu estava lhe dizendo. A médica que falou para ela... Assim, da colega nossa, essa colega nossa, ela é RPGista. E ela estava extremamente chateada, porque há 2 anos ela vinha assim... quando ela atendia o primeiro paciente, ela já começava a sentir o desconforto. No segundo paciente que ela atendia de RPG, ela tinha que dar uma parada, não dava para ir para o terceiro, porque a dor ia aumentando. E eu me lembro que eu fiquei impressionada. Quando eu perguntei na escala de Eva, ela disse para mim, Silvana, a dor, quando eu estou com ela no pico, eu posso a você que eu não vou dizer que é Eva 10, porque eu não quero dar dor máxima, mas você bota que eu tenho Eva 9. Né? Na escala visual analógica, é 9. É insuportável. Eu não tenho vontade de fazer nada, eu tenho que tomar um remédio, um relaxante muscular. Eu me deito, a minha colega estava fazendo comigo RPG, mas eu não estou melhor, é insuportável. E isso, eu fico até com medo de tentar evacuar, porque eu tenho já tanta dor que aí fica realmente... Quando você foi, quando eu fui lá, quando você vai olhar para fazer um toque anal nessa paciente,
o ânus dela era tão fechado que quase eu não consigo dar o toque. Meu Porque ela já Deus. vinha o tempo inteiro com essa sensação de medo. Hoje tá a minha mais nova colega fisioterapeuta, foi minha ex-aluna que formou-se agora. Né? Então, o que é que acontece? Ela já estava cheia de medo. Aí eu relaxei, respira, tudo bem. Eu fiz a avaliação do esfíncter anal externo, o interno extremamente tenso, que é um músculo involuntário, mas quando eu cheguei no pubo retal, parecia que eu estava numa parede, de tão Meu duro e tenso que ele era. Deus. Quando eu toquei, ela deu um grito. Silvana, pare, pelo amor de Deus, é a minha dor. Aí eu até brinquei. Não vou parar, não, mas não vou aumentar a pressão. E aí a gente ficou e desativou, como a gente sempre desativa, depois fez alongamento desse pubo retal. Era no pubo retal do lado esquerdo. O que fala muito a favor de uma coisa que a gente chama síndrome do elevador do ânus. Mais comum em mulher, é mais à esquerda. Muita mulher, durante a gestação, às vezes apresenta esse tipo de desconforto por conta das alterações biomecânicas daquela pelve, tá? Então, resumindo a história, a gente fez essa sessão, era numa quarta-feira, e ela viria para mim numa sexta-feira, no final da tarde. Aí eu disse para ela, me dá a notícia. Ela disse, Ave Maria, mas Silvana, eu vou dizer uma coisa. Até parece que tu tirasse um peso de mim. Aí brincou. Aí no outro dia, ela ligou para mim. Ela disse, mulher, tu não vais acreditar. Eu já atendi meu segundo paciente, já vou botar o terceiro na sala e estou sem dor. Que Eu fiquei maravilha. impressionada, porque, Eliane, foram 2 sessões para ela ficar livre dessa dor. Quando ela voltou na sexta-feira, que eu fiz a palpação do mesmo trigger point, ela disse, olha, para eu não dizer que estou com nada, eu estou com Eva 4 ou 5, porque você está Gente, apertando. que maravilha, né? E isso já com essa colega fisioterapeuta, porque foi uma coisa que ela vinha há uns 2 anos com essa queixa, dessa dor que estava incapacitando dela para o trabalho. Mas eu tive um outro paciente do sexo masculino que ele tinha um problema de constipação terrível, já tinha um certo grau de prolapso mucoso, de tanto esforço evacuatório, mas assim, não tinha nada, remédio que ajudasse, porque funcionava às vezes uma vez, 2, uma semana, depois não funcionava mais. E aí não adiantava, eu me lembro que ele chegou a tomar aquele veneno, meu Deus, Deus me perdoe, porque eu detesto, aquele que muita gente toma, como é o nome, que é um laxativo danado. Ah, 146? Esse Almeida 46 eu quero Prata. falar, Eu também tenho né? pavor disso. Primeiro, porque a gente sabe que ele tem uma traquinona que é irritativa do intestino. E que se você consome esse remédio abusivamente, esse remédio, mas é natural. Veneno também é natural e pode matar, né? Gostei Então, dessa. Vou usar essa fala. se ele consome, por exemplo, eu tenho uma paciente que consumia Almeida Prado, eram 6 comprimidos por dia para poder o intestino dela funcionar. Começou com 1, depois 2, depois 3, depois 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite. E que quando ela foi fazer uma colonoscopia, ela já tinha um colo escurecido, que a gente chama de melanose colônica. O que é isso? Essa melanose, ela é uma doença pré-maligna, é um problema pré-maligno. Agora, que pode ser completamente reversível se a pessoa deixa de fazer uso dessa droga, tá? Mas, assim, a gente vê muita gente, outra coisa, o Bisacodyl, que é o do Colax, a gente sabe que são drogas que trazem também problemas. Então, sabe, é tão mais simples você melhorar a sua alimentação, melhorar a sua ingesta de líquido, deixar essa desbiose voltar a ser um microbioma funcional, tá entendendo? Deixar as bactérias do bem, que são os bifidos e os lactobacilos, eles realmente fazerem o trabalho dele, que só vai nos ajudar. Isso vai fazer que a gente fique mais alegrinha. Eu achei uma coisa maravilhosa, que um artigo dizendo depressão, barriga triste.
era um artigo de um grupo de psicologia. Mas é justamente isso que você pensa. O que a gente tem hoje de pessoas que têm depressão e ansiedade e estão tomando ansiolíticos, estão tomando drogas, que tem também uma repercussão no intestino. Já melhorou muitas coisas, já tem drogas, antigamente aquele anafranil, essas drogas, meu Deus do céu, é tomar e ficar 8 dias sem ir no banheiro. Não é verdade? Terrível, né, Melhorou. minha amiga? É. Mas o meu Terrível. grande interesse vai ser nessa publicação dessas drogas novas, que são psicobióticos, baseados justamente nessa função. Né? Então, realmente, é muito interessante você ver o intestino, pensar que ele é um órgão que tem esse cérebro, que é o sistema nervoso entérico, que se comunica com o cérebro e que existe, vamos dizer, coisas que a gente não consegue explicar, mas, por exemplo, pessoas que têm uma infecção intestinal, essas bactérias elas podem se deslocar e provocar problemas em outro órgão. Pode provocar problema no coração, endocardite bacteriana, por exemplo, pode provocar problema no cérebro, é muito interessante. Gente. Curso avançado para o Rio de Janeiro. Ai, meu Deus, vamos fazer, não, é verdade. esse negócio. Olha só, Sil, a Michelle Estúdio, né? Estúdio Michelle, ela escreveu aqui muito rica essa live. Parabéns às duas. Eu também, eu tô aqui ó, parada, não consigo nem te perguntar. É uma aula, Sil, eu tô assim maravilhada do tanto que eu aprendi, amiga, do tanto. Agora, tem uma colega nossa, fisioterapeuta, que está aqui na live e eu vou fazer essa pergunta para ela. Aliás, fazer a pergunta não, porque uma vez ela comentou comigo que ela não evacua todos os dias, né? Fica 5 dias sem evacuar, mas não tem prisão de ventre, não, porque ela faz fezes pastosas moldadas. Então, ela fica lá os 5 dias, a semana inteira. Quando ela vai ao banheiro, ela esvazia, diz que enche uma privada da descarga e faz mais um pouco. Faz tudo num dia só. E aí ela falou, e aí fica quantos dias sem evacuar depois, mais Eliane? 5 de novo. Mais 5 dias. Olha, ela já fez algum exame de tempo de trânsito colônico? Pode ser ela aquela pessoa que tenha esse colo redundante. E aí, eu pensei o colo maior, né? Eu pensei isso. no Né? Já que ela não sente, ela não faz esforço, ela não tem o tipo de fezes característica, pode ser isso. Se for, tem essa explicação anátomo-fisiológica, que é esse colo com mais, vamos dizer, com mais metros do que seria o original. Mas não tem mais nenhuma outra queixa, ela não se sente, não sente nada, não. Evacua bem. Eu não sei, porque como eu também não sei, aí quando ela comentou, eu não fiz mais perguntas, mas agora ela vai estar ouvindo, ela deve me chamar no privado e eu passo para pergunta para você. Olha, eu não sei, a Sheiliana está dizendo que tudo que a gente está conversando aqui serviu para ela. Pois vamos se cuidar, minha linda. Porque aquilo que eu falei é evidência científica. Mulheres que são constipadas muitos anos, quando vai se aproximando da menopausa, elas tendem a ter história de escape. Começa com escapezinho de flatos, às vezes tem sole, que é aquela sujeirinha na roupa íntima, e ninguém pensa, mas isso já é um grauzinho de incontinência anal, né? Você perder, quer dizer, se sujar, que você diz, meu Deus, será que realmente foi uma limpeza mal feita, mas você às vezes tem certeza que não foi, e quando chega no final do dia, tá ali aquela sujeirinha. Sim. Tu pediu curso avançado, foi a minha xará, Eliane Tibal. É difícil agora trazer Silvana de Recife. Se eu fosse constipada, eu pegava um avião amanhã e ia para o Recife tratar minha constipação. Pode vir aqui para casa, eu aceito. Você tinha que dar um curso, né? Um curso aqui. Agora a Drica está te pedindo para Portugal, eu vou ter que levar a mala dela, Drica. Marca aí que ela vai e eu vou levando a mala. Incrível. Porque, eu não sei, é uma área muito apaixonante, Eliane, que você vê o seguinte, às vezes as pessoas dizem, mas a Silvana, eu gosto mais da parte de incontinência urinária. Mas se você pensar que a pessoa que tem incontinência urinária de esforço, se ela for constipada,
ela vai estar perpetuando aquele esforço exagerado e comprometendo as forças, vamos dizer, de eliminação. Porque ela está sempre fazendo esforço para evacuar. Então, tem que ver. Aí tem gente que brinca, mas olha, eu só gosto da parte de obstetrícia, de gestante. Mas 40% das gestantes vão tender a ter constipação, a constipação por conta dos fatores hormonais, né? Da relaxina, que está ali diminuindo a mobilidade daqueles músculos lisos todos. Então, Sim. quer dizer, é muito importante você ter uma noção, mesmo que não seja sua área de atuar. E a gente que é de um tempo mais para trás, né, Eliane? A gente assim era muito. A gente era tudo dentro daquela casinha, não? Isso aqui é a minha parte, eu vejo isso aqui, não é verdade? Hoje a gente sabe, vamos dizer, que a gente tem que ter uma visão mais global, que muitas vezes você ter uma cadeia funcional, vamos dizer, desajustada, ter uma anterioridade dessa pelvis, você vai estar aumentando a tensão de um lado e talvez alongando ou deixando disfuncionar o outro lado. Então, é muita coisa que a gente tem que ver em relação a esses pacientes realmente constipados, porque existe um universo de fatores associados, e não é à toa que tudo que você for consultar, ele diz, constipação é sintoma, e é sintoma multifatorial, porque a gente tem várias coisas que podem levar a essa sintomatologia. Sim. E realmente a Jo está falando aqui, Jo Lopes, que não tem como tratar a incontinência se não tratar a constipação. Isso é fato, né? Mas verdade. Às vezes você precisa tratar a incontinência e prevenir uma constipação. Às vezes não é a queixa do paciente. Mas realmente, se o paciente tem queixa de constipação e ele está incontinente, se você não tratar, né, é aquele músculo que recebe o esforço que precisa de tratamento. E aí você não vai conseguir o êxito do tratamento, né? Realmente... E outra coisa, né, Eliane, que a gente era muito daquela época de, vamos dizer, a gente pensava o quê? Contrai, relaxa, biofeedback, você vai ver contração, vai ver relaxamento. Hoje, a gente sabe que essas disfunções do assoalho pélvico estão muito mais ligadas com a coordenação, com o fato do indivíduo não saber recrutar quem vai recrutar e relaxar quem não é para estar trabalhando naquele momento. Então, assim, a gente, eu acho que é uma profissão que cresceu muito nesses 10 anos, porque a gente teve mais, vamos dizer, metodologia, mais aparelhos de melhor qualidade, a gente passou a ter um entendimento por conta dos defeco-ressonância, né, por conta de exames que começaram a nos mostrar esses problemas que a gente não tinha tanta ideia, porque a própria literatura diz... cross-talk entre sistemas, é verdade. Isso, é verdade mesmo. Né? Então, assim, uma outra coisa que a gente tem que ver hoje em dia é que a gente vai ter... meu maior desejo é que a gente vai ter, eu acho, personalidades muito características de quem tem constipação. Eu estou dizendo aqui, mas se roubarem a ideia, me chame para eu trabalhar junto. Né? É que pacientes que têm... Ivana está fazendo um comentário, depois você olha aí, Eliane. Okay. O que é que a gente vê? Que pacientes constipadas, se a gente for aplicar escalas de ansiedade e depressão, a gente vai ficar impressionada. Porque não é à toa que o termo é enfesada. Fulana está enfesada. Enfesada é cheia de fezes. Mas é uma coisa que que me agrada muito fazer um trabalho até multicêntrico, né, para a gente ver isso, aplicando questionários e escalas, e a gente vendo como é que é a personalidade dessa paciente constipada. A gente falou aqui muito da fisioterapia, mas muitas vezes a gente precisa de multiprofissional ou de uma interdisciplinaridade, porque aquela paciente, vamos dizer, ela tem um componente emocional também muito forte. E a gente não pode deixar isso para lá, tem que ver o que é que está acontecendo. Né? Tem pacientes que, quando está constipada, referem também que tem muito desconforto na relação. E se você pensar,
Não é verdade? O bulbo retal, segundo os estudos mais recentes de anatomia, do Reisada, de 2016, eu acho, ele diz que o verdadeiro constrictor da vagina é o bulbo retal. A gente fala não, do bulbo esponjoso, do isco cavernoso, mas o bulbo retal ele tem uma importância muito grande para esse fechamento. Tá? Então, assim, eu entendo que uma pessoa que seja, às vezes, constipada e esteja constipada, isso vai dar realmente repercussão nessa área. Uma outra coisa que a Eliane está aqui falando, e eu acredito, na acupuntura. A gente tem colegas maravilhosas, ela é uma delas, que faz acupuntura. A gente tem que publicar, que escrever mais sobre essas coisas. Não é verdade, amiga? É isso Ave que eu Maria, falo, amiga. As pessoas têm a sua experiência, né? Mas não têm o é hábito de verdade. escrever, de publicar. Se pelo menos passasse para quem escreve, né? Participar de um artigo. Porque às vezes você tem uma experiência, tem um resultado bom, mas isso não é divulgado, isso não é escrito, né? Ninguém sabe. É verdade, né? O pessoal precisa A gente tem que escrever fazer mais. isso. Amiga, acho que a gente tem que ter cuidado, daqui a pouco vamos ser É isso que eu derrubados. ia falar com você, Sil. Eu estou aqui, eu vim aqui para porque eu fiquei procurando sinal, né? Aí encontrei um sinal aqui na porta da varanda, eu estou aqui parada, procurando uma luz. E aonde eu encontrei sinal? Eu fiquei parada aqui. Eu estou com o meu braço doendo, mas eu ficaria aqui ó, a noite inteira falando com Ô, você. amiga. Mas realmente a gente tem que encerrar para eu não perder a gravação, tá? Ah, tá bom. Ivana, é verdade, você está dizendo que falou para a paciente enfesada, né? Gente, muito obrigada pela paciência de estar escutando a gente numa sexta-feira falar de fezes. Silvana, eu que te agradeço, minha querida, te agradeço de coração de você ter dado esse tempinho para a gente. A live vai ficar salva. Eu vou ver de novo também. Quem quiser, pode procurar lá no Interfísicos para ver de novo. Um beijo, minha linda. Amiga, um beijo para você e um beijo e um abraço para todos. Beijo, Tchau. amiga. Tchau.